E essa ideia sempre me agradou muito. E aí eu resolvi que eu ia me dedicar a concurso, assim. Acho que esse sempre foi o meu principal objetivo. No fundo, eu acho que quando eu comecei a buscar isso lá no comecinho da faculdade, foi com esse intuito, com essa motivação. Mas como é que foi lá do começo pra você? Por que concurso público? Era alguém da família? Como é que você pensou pra esse lado? Então, na verdade, assim, eu caí no concurso público meio de paraquedas. Eu não era aquela pessoa que sempre quis concurso, sabe? Porque, só para explicar para o pessoal, o meu cargo de analista judiciário da área judiciária, ele é na categoria de servidores, né? E ele exige nível superior em direito. Então, muita gente que começa ali uma faculdade de direito já começa com o intuito de prestar concurso público pelas N vantagens que tem, ou às vezes até pensa num cargo de carreira jurídica, magistratura e tudo mais, já tem uma vocação ali. Não foi o meu caso. O meu caso foi mais assim, acho que os benefícios que o concurso me traria versus a realidade que eu estava vivendo na época. Eu vou explicar. Meus pais, eles até são concursados, ambos trabalham no TRT, então eles são no TRT 15, eles são de Campinas, eles sempre foram do meio, mas eles nunca foram aqueles pais que tentaram me direcionar para aquela área específica. Ficou comigo. Como assim? Porque tem famílias Você que assim, também? né? Meus pais servidores, mas eles nunca falaram, ó, seja funcionário público, Isso, é não. assim que estuda. Não? Ah, minha mãe falava pra caramba pra mim. Falava? É mesmo? Mas eu nunca quis, né? Ah, Lá em casa não tinha, não. tá vendo? Acho que é por isso que eles não falavam, porque quando fala dá errado. Aí eles nunca tentaram mesmo me direcionar pra nenhuma área. Acho que eles sempre quiseram me deixar livre. Eu e minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea. Você é de Campinas? Minha família é de Campinas. Sim. Hoje eu moro em São Paulo. E aí eles nunca quiseram muito influenciar nessa questão e me deixaram livres. Eu fui fazer direito meio que porque eu gostava de humanas, gostava de escrever, eu gostava de biologia também. Eu pensei em fazer biologia, mas me falaram que biologia não dava dinheiro. Aí eu fui pra área do direito, né? Pra alguém deve dar, mas não conheço ninguém. Eu também ainda não conhecia essa pessoa, gente. Mas assim, não me arrependo, né? Fui fazer direito, gostei do curso, né? Me identifiquei. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu tive aquela coisa. Eu fiz uma faculdade particular, PUC São Paulo, uma faculdade muito boa. Mas assim, eu tinha aquele peso nas costas de não ter entrado numa universidade pública, de estar sendo um peso ali para os meus pais, que já tinham me proporcionado tudo. E eu sempre tive a vontade de trabalhar muito cedo para ajudar. Eu sempre tive a vontade de ter independência financeira, essa é a realidade. Se né? manter ali, né? De me manter. Eu falei, cara, o quanto antes eu puder começar a trabalhar para me manter em São Paulo sozinha, porque eu mudei de cidade na época da faculdade, melhor. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu comecei ali a pensar em fazer estágio na área de escritório de advocacia e tal. E assim eu fiz, né? Eu acabei começando a trabalhar como estagiária em um escritório de advocacia na área civil. Quando eu tava ali no primeiro ano, no segundo semestre, Olha. eu já comecei super novinha, não preciso nem falar, não sabia nada. Cheguei lá crua, fazia fórum. Você entrou na faculdade com quantos anos? Com 17. Caramba, igual você, assim, né? Pô, e faz uma diferença absurda fazer estágio, né, no começo. Faz muito, assim, eu aprendi muito, eu nem posso reclamar, porque de fato foi um aprendizado muito grande. Até os perrengues, né, essa coisa de fazer fórum, a galera do direito vai se identificar. Assim, agora os processos estão sendo digitalizados, mas na época era assim, ir bater perna no Fórum João Mendes, na Catedral da Sé, ali naquela região, Nossa. no centrão, vendo vara por vara, acompanhando os processos do escritório. Esse foi meu primeiro estágio, mas tudo bem, já tava ali começando a ganhar meu dinheirinho. E desde então eu fui sendo meio que empurrada para a área da advocacia por esse motivo. De muita oferta de estágio, né? Como eu tive esse privilégio de fazer uma boa faculdade, eu conseguia, eu tinha essa possibilidade, né? De conseguir estágios. E aí eu tentei um pouquinho de civil, depois acabei caindo no direito societário, fusões e aquisições. E foi nessa área aí que eu acabei ficando mais tempo. Acho que quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu comecei na área de societário, fusões e aquisições, e comecei a trabalhar ali nessa área que, assim, pouquíssima gente conhece. Bem específico. Quem não é do direito não conhece. Nem sei o que é. Empresarial, vai trabalhar com empresa. Empresarial. Ah, entendi. A gente fazia tanto o societário dia a dia de empresas, como compra e venda de ações, essas coisas.
assim, não tem nada a ver com concurso, né? Nada a ver. Nada a ver. E é uma realidade bastante puxada. Eu entrei em um dos maiores escritórios do Brasil, lá em São Paulo. Nossa. Comecei a trabalhar lá no 3º ano, fiquei sendo estagiária, só que assim, era muito demandante, né? Quando eu me formei, eu fui efetivada lá, continuei trabalhando lá mais um ano como advogada. E foi assim que eu comecei a me questionar, acho que foi a primeira vez que eu parei para me questionar. É isso que eu realmente quero, né? Porque até então, concurso público, eu tinha que parar de trabalhar aquela loucura que eu tava vivendo para me dedicar pro concurso público. Não tinha passado pela minha cabeça ainda. Quando eu me formei, efetivamente, e tava vivendo uma realidade que não tava me fazendo muito feliz, eu parei e pensei, a longo prazo, isso aqui vai me fazer feliz? Mas por que não tá fazendo feliz? Então, aí que tá. Essa é uma das áreas... Porque o sonho de uma galera que faz direito aí é trabalhar É uma num área grande bem escritório, pá, um Gente, escritório fudido e tal. eu também. Quando eu entrei nesse escritório, a primeira coisa que eu pensei, eu lembro até hoje, na primeira semana que eu entrei nesse escritório, tinha uma advogada saindo de lá. E na minha cabeça só passava assim, nossa, que loucura, por que alguém sairia desse lugar aqui? É um dos maiores escritórios tão renomado, tão bacana, né? É o sonho, meu sonho trabalhar aqui. E aí você vê que tem muito mais coisa por trás, né? No meu caso, assim, eu tinha uma equipe muito boa, eu tive muita sorte com as pessoas com quem eu trabalhei. Eu gostava, sim, da área que eu trabalhava, mas eu trabalhava, assim, 10, 12 horas por dia, Nossa. muitas vezes. É uma área que, assim, como tem operações de M&A, que às vezes são marcadas para datas, feriados e tudo mais, eu virava muitas noites, feriado, final de semana, às vezes tinha que trabalhar também. E eu não me via ali com um perfil, acho que esse foi o fator principal, com um perfil de crescimento naquela carreira. Eu não me via com um perfil de captação para virar sócia, por exemplo, um dia. E eu via muita gente que trabalhava lá com esse sonho, com esse desejo, com essa vontade. Falei, putz, acho que talvez não seja isso para mim, talvez isso não seja para mim, porque eu não gostaria disso, sabe? Eu acho que eu gostaria de ter mais qualidade de vida, eu gostaria de ter mais tempo pra minha família, eu gostaria de não viver numa incerteza, querendo ou não, assim, eu tava dando sangue lá no escritório. Sim. Mas eu era substituível também, né? Por exemplo, veio a pandemia em 2020, né? Porque eu não sabia, né? Ninguém sabia, claro. Mas... quantas pessoas não acabaram ficando na mão por conta disso, né? Sim. E a ideia de ter estabilidade sempre me agradou. E enquanto eu tava vivendo essa realidade no escritório, eu via, assim, a minha irmã, que na época tava no TJ São Paulo, tendo todos os feriados, tendo todos os finais ela passou pra escrevente lá, Ela passou pra escrevente. Hoje ela faz medicina, tá? Nossa, saiu da área do direito. Ela saiu. Ela desistiu da área do direito, foi fazer medicina, foi perseguir esse sonho. Mas eu via, assim, Todo ela... dia 30 ali, Pingando, né? chovendo, fazendo sol, pinga. Entendeu? Exato. E essa ideia sempre me agradou muito. E aí eu resolvi que eu ia me dedicar a concurso, assim. Porque eu gostava do que eu fazia, mas não era aquela coisa, nossa, é minha vocação, nasci pra fazer isso. Eu achava que eu ia gostar de fazer outras coisas também, né? A E parte da assim, remuneração você não pensou, era legal ou não? no escritório... É. A remuneração no escritório, eu acho que ficaria legal se eu passasse pelo menos uns 10 anos ralando muito. E você dependia de resultado? Quanto mais Eu tinha trabalhasse... bônus variável. Eu nem cheguei a receber meu primeiro bônus, porque o meu primeiro bônus ia ser pago em abril. Eu saí do escritório em dezembro. Mas tinha uma parcela variável, mas assim, a parcela fixa era menos da metade do que eu ganho hoje. Como advogada júnior, entendeu? Então, assim... É muito louco isso, né? Porque muito louco isso. você, basicamente, queria independência financeira, só que esse trabalho você começou a esbarrar na falta de vocação e no excesso de trabalho. Isso. Só que bateu o medo de perder, pô, e se eu sair daqui e não tiver nada e tal. Porque hoje, pô, é impressionante, quando passa num concurso público, ele tá ganhando muito mais, só que lá atrás a gente não consegue enxergar às vezes isso, né? Bateu essa insegurança quando você decidiu sair, não, vou sair mesmo e... Eu pensei muito antes de sair. Não foi uma decisão do dia pra noite, sabe? Foi uma decisão que eu passei alguns meses ali, dormindo em cima dela, vendo se era aquilo mesmo, até eu chegar à conclusão de que era aquilo mesmo que eu queria. Eu acho que, assim, uma coisa que a minha mãe e o meu pai sempre me ensinaram, mas eu digo principalmente minha mãe por ser mulher, é o valor que tem essa questão da independência financeira, né? Sim. Não depender de ninguém na minha vida pra viver. Nem deles, e muito menos de marido ou de companheiro, enfim. Então, acho que esse sempre foi o meu principal objetivo. No fundo, eu acho que quando eu comecei a buscar isso lá no comecinho da faculdade,
foi com esse intuito, com essa motivação. Então, na época, assim, eu sempre fui muito dedicada. Eu não me importo, de verdade, eu gosto de trabalhar. Eu trabalho pra caramba, eu sou uma menina muito dedicada. Tudo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer com, assim, a minha melhor versão, sabe? É a vida ali mesmo. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas até por isso eu acho que tava pesando pra mim, sabe? De se cobrar demais. E eu não tava tendo tempo, assim, zero tempo pra cuidar de mim, pra cuidar das coisas que me fariam bem. Engordei horrores quando eu tava no escritório, não conseguia fazer atividade física. Já tem pra nada. Eu tava tendo ali um início de quadro depressivo, é até delicado falar sobre isso sem não parecer médico, mas assim, eu já não tava feliz, né? E isso começou a mexer comigo. Essa pegada de escritório de advocacia é tipo uma pegada de banco, assim, que é Cartório. pressão pra caramba. É um pouco menos. Não, meu marido é do mercado financeiro. E a gente sempre brinca, porque ele tava do outro lado da moeda, do lado dos bancos, e eu tava do lado ali do M&A do advogado. Sim. Ele falava que a carga horária é muito parecida, o que era desproporcional era o salário. Que no banco, Ganha né? muito bem. Ganha muito bem. E eu, pelo menos como júnior, ainda não tinha chegado lá. Mas é claro, né, gente? Quando você faz uma carreira na advocacia, até cria seu próprio escritório, acho que sociedade é onde o advogado começa a realmente ganhar muito dinheiro. Existe um potencial de ganho que, diferentemente do serviço público, não tem teto, né? Sim. Você pode sim ganhar muito dinheiro. Mas acho que é muito uma questão de perfil mesmo. Perfil. Porque o custo é muito alto, né? Você pode levar anos pra chegar até lá. E não você tem também não certeza é uma nenhuma. certeza. Certeza nenhuma. Agora ficou um gap aí atrás. Você, em que momento você passou na prova da OAB? Porque foi tranquilo pra você? Como é que Durante foi? o 5º ano. No 5º ano mesmo. No 5º ano, eu tava lá no escritório, inclusive era uma baita pressão, assim, que eu colocava em mim mesma. Eu precisava passar no 5º ano pra poder ser efetivada, pra continuar trabalhando lá no escritório. E aí, eu me dediquei bastante, assim, pra OAB. Bastante, né? Em relação aos concursos, é muito pouco. Sim. Uma prova muito mais tranquila, mas eu me dediquei sim, porque a minha rotina era puxada, né? Com faculdade, estágio, que me demandava muito. Eu estudava bastante aos finais de semana, estudei uns 3 meses lá, passei de primeira na OAB também. E pelo que eu tô percebendo, a pressão era tudo interna, né? Não tinha alguém que te pressionava, seu pai, sua mãe, ninguém. Era você Meu mesmo. pai e minha mãe são as melhores pessoas do mundo que eu conheço, assim. Eles são incríveis. Só Eles perto sempre... pro meu pai e pra minha mãe. Ah, não, eu duvido. Tô brincando. Ai, gente, não, é que eu sou muito fã deles mesmo, assim. Eles, pelo contrário, assim, eles sempre me apoiaram. Tanto que quando eu fui sair do escritório e tomar a decisão de começar a estudar para concurso, como eu tinha essa rotina lá que era insustentável, simplesmente impossível de conciliar com o trabalho, eu precisei conversar com eles sobre a possibilidade de eles me ajudarem, de me bancarem mesmo, de me receberem de volta em casa, para que eu pudesse estudar para concurso. Ah, você não tava casada ainda? Ainda não estava casada. Eu já sim. estava namorando, mas eu não estava casada. E aí, eles foram, assim, muito compreensivos, muito bacanas. Super compraram minha ideia, meu projeto. Eu só acho que eles não acreditavam que eu ia ser aprovada rápido, sabe? Foi rápido mesmo? Em quanto tempo? Desde a decisão até a primeira aprovação?